Já é da igreja há mais tempo, vocês sabem que a gente aqui já tem uma cultura de chamar aquelas perguntas polêmicas e difíceis de paredão, certo? Então a gente vai fazer meio que uma leitura dessa ideia do paredão, só que online. Eu queria chamar aqui o pastor Henrique, pastor da Igreja Oceânica. Isso aí. Amém. Essas são as perguntas mais importantes a respeito desse tema. Eu espero que você esteja aí curioso para saber quais são as perguntas e, melhor ainda, quais são as respostas. Deus abençoe muito, vocês vão gostar pra caramba, com certeza. Uau, um monte de pergunta. Mas antes de começar a responder, eu quero mandar um abraço para você que está em casa, dizer que a gente está orando, por vocês que estão acompanhando a gente online. Talvez você esteja no trânsito, viajando, talvez você já tenha chegado, mas a gente queria dizer para você que a gente está orando para que a mesma bênção que Deus conceda para a gente aqui, conceda para você também aí. Então acompanha a gente. Amanhã a gente está aqui às 15 horas e no domingo às 17. Gente, o que será que o algoritmo do Google separou para a gente nessa tarde? Vamos ver aqui. Primeira pergunta: o que é avivamento? O que é avivamento? Avivamento é uma visitação especial, uma visitação sobrenatural, uma visitação muito peculiar, eventual da parte de Deus. Quando Deus vê que a sua igreja está adormecida, a sua igreja está apática, indiferente e que precisa se levantar novamente. Então Deus envia o seu Espírito. Deus levanta no meio da igreja esse clamor, essa necessidade de um avivamento, e aí Deus se derrama sobre nós de uma maneira muito especial. A gente sempre tem a presença de Deus conosco, mas num avivamento, essa presença, ela se mostra muito mais densa, muito mais intensa. Há uma manifestação ainda maior de poder. A gente poderia dizer que é uma visitação extraordinária da parte de Deus, levada a um outro patamar. Bem, todo crente deveria buscar com zelo e dedicação ter essa experiência. E a outra pergunta é: o que os dons espirituais têm a ver com avivamento? O que acontece? Quando Deus vivifica a sua igreja, a igreja naturalmente passa a se preocupar mais com ela mesma. Os membros passam a querer se envolver muito mais com a igreja, se comprometer muito mais com a igreja. Paulo diz, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 12, que os dons são dados para a edificação da igreja. Os dons são ferramentas que Deus dá para que os cristãos realizem a sua obra. Ora, se num avivamento os cristãos passam a se preocupar de uma maneira ainda mais especial com a obra de Deus, com a igreja, a se comprometerem a participarem, é absolutamente natural que nos avivamentos os dons se tornem muito mais frequentes e muito mais intensos do que num período normal de vida da igreja. E tem outras perguntas aqui. Agora, começar a digitar como, vamos ver as perguntas que virão. Como buscar o avivamento? Como a gente deve fazer para buscar o avivamento? Eu diria que para a gente buscar o avivamento, a gente deve fazer como normalmente nós fazemos quando queremos buscar a Deus. Como nós buscamos a Deus? Através de oração, através de jejuns, através de vigílias, de comunhão. Quando nós buscamos o avivamento, nós buscamos essas coisas, mas com um desejo específico no coração, ainda mais intenso, de glorificarmos a Deus. Assim, Senhor, ou o Senhor me concede isso, ou eu vou morrer. Eu sinto que eu não consigo mais viver da maneira que eu tenho vivido.
Eu preciso de uma porção a mais, extraordinária, sobrenatural do teu Espírito. Eu preciso que o Senhor se manifeste a mim. E quando toda a igreja, pelo menos uma grande parte da igreja, ora assim do mais profundo da sua alma, com toda a intensidade, muito provavelmente o avivamento está para irromper nesse lugar, está para acontecer nesse lugar, com toda a sua plenitude, com toda a sua intensidade. Vamos ver a próxima pergunta. Como é a relação do avivamento com o Espírito Santo? A relação do avivamento com o Espírito Santo é total. É o Espírito Santo quem aviva. Nós vemos nas Escrituras de uma maneira muito bem definida, nosso Deus é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vemos no Antigo Testamento o Espírito Santo, nós vemos no Antigo Testamento o Pai agindo. O Pai cria Adão, o Pai se relaciona com os patriarcas, o Pai se relaciona com o povo de Israel. No Novo Testamento a gente vê o Filho, Jesus, vivendo entre nós. Mas, 40 dias depois, o Filho, assentado ao lado do Pai, à direita do Pai, o Espírito Santo é derramado. Nos dias atuais, nós igreja, nos relacionamos com Deus pela pessoa do Espírito. Se nós temos um encontro com Deus, quem teve um encontro efetivo com a gente foi a pessoa do Espírito. Quem se relaciona com a gente, quem está entre nós e habita em nós, é o Espírito Santo. Esperando um dos filhos, duas mulheres estavam conversando. E uma vira para a outra e fala: fui na igreja tal, quando o pastor chegou perto de mim, eu caí no Espírito. Fiquei 2 horas caída. E aí a outra, assustada, sem saber exatamente a que ela se referia, uma conversa de mães na porta da escola, e ela perguntou assim: e aí? O que aconteceu? O que você achou? A outra sacudiu o ombro e falou assim: foi legal. Gente, olha só, a pessoa fica 2 horas arrebatada pelo Espírito, volta e ela diz: foi legal. Isso não vem de Deus. O que não é avivamento? A gente vê que quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, lá no dia do Pentecostes, as pessoas que receberam o Espírito, elas começaram a falar em outras línguas que elas não conheciam, que elas nunca tinham aprendido. Uns falavam em outros idiomas que nunca haviam estudado, a ponto de pessoas ao redor ouvirem e entenderem cada um na sua própria língua. Outros falavam na língua dos anjos, em línguas celestiais, absolutamente incompreensíveis para o ser humano. Não procede do Espírito, por mais fantástico e espetacular que seja, tá bom, gente? Como saber se estamos vivendo um avivamento? Uau! Como saber se estamos vivendo um avivamento? Eu me lembro de uma passagem bíblica em que os discípulos de João Batista vão a Jesus e perguntam para ele: Senhor, tu és o Messias aguardado, ou devemos esperar outro? E Jesus responde para eles: veja, os cegos veem, os surdos ouvem, aos pobres está sendo proclamado o reino dos céus. Gente, eu responderia dessa maneira: dá uma olhada ao redor. A gente vê pessoas sendo curadas, oprimidos sendo libertos, perdidos sendo salvos, a mensagem da cruz sendo pregada, a ressurreição de Cristo sendo proclamada, a esperança da volta de Jesus sendo pregada do púlpito aqui. Eu diria que a Oceânica, ela já começou a experimentar um avivamento verdadeiro, legítimo, bíblico, vindo do Espírito, totalmente fundamentado na Escritura Sagrada. Como a minha esposa querida costuma dizer: Henrique, a Oceânica está viva. A Oceânica é uma igreja viva. E eu concordo plenamente. A única coisa que eu diria é que o que nós temos experimentado são apenas alguns pingos de uma chuva
São apenas pingos de uma chuva torrencial que se aproxima. No chat de casa, agora a gente vai ter um painel super especial. Eu queria chamar aqui o pastorzão Henrique, Filipão, nosso seminarista, Marquito Lopes, nosso convidado aí, muito especial também. Isso aí, Marquito. E o Clóvis, nosso seminarista aí. Isso aí, queridos. E aí? Pô, já falei pra caramba, mas então... Mas já pega a hora aí. A gente tá falando de avivamento aqui, de derramar de espírito. Gente, que livros vocês indicam? Então, Felipe falou que ia perguntar, né, que livros a gente indica. Então eu queria dizer para vocês assim, ó, alguns clássicos dentro da teologia reformada são: Marquito, você fica à vontade, tá, de comentar. Clovinho, pelo amor de Deus, Felipe, Avivamento, de Martin Lloyd Jones. Isso aqui é uma capa antiga desse livro, ele é bem antigo. Avivamento de Martin Lloyd Jones, super... Não. Ó, Avivamento para a Igreja, do Franklin Ferreira, super recomendado. Avivamento e Renovação, do pastor Russell Shedd. Então esses três aqui são clássicos do avivamento da teologia reformada. Tem outros três que eu queria indicar para vocês, que são... Faz aqui, Marquinhos. Você quer ver o meu aqui? Tá. Que são três livros de teólogos arminianos. Arminiano, gente, não é herege, nem descrente, tá certo? É uma outra linha teológica. E em vários assuntos é importante, não, a igreja precisa entender. Eu não costumo falar sobre isso aqui. Por que você está rindo? Fala aí. Então, olha só. Eu ia roubar justo o arminiano. Pois é, justo arminiano. Então, por que tarda o pleno avivamento? Leonard Ravenhill, ele é um pastor que abraça a teologia arminiana, mas é um clássico que todo cristão que busca efetivamente o avivamento precisa ler. Você precisa ler esse livro aqui. Existem alguns tópicos do arminiano que são opostos à teologia reformada, mas existe muita área em comum, inclusive que eles são bem melhores do que nós reformados. Então essa área aqui, esse assunto aqui, eu recomendo que vocês vejam esse livro. O outro é Uma Vida Cheia do Espírito, do Charles Finney, outro arminiano, mas esse livro daqui igualmente é imperdível. Queria recomendar, assim, com muito carinho, Ernesto Tonini, pastor brasileiro. Os seus livros transpiram uma graça, uma unção muito especial. Então, O Caminho para o Avivamento, de Ernesto Tonini. Olha, qualquer livro de Ernesto Tonini que você acha, pode comprar, você vai ser muito abençoado. Uma espécie de heróis da fé, mas como o pastor Ernesto Tonini é brasileiro, ele dá esse enfoque, essa visão dentro da cultura brasileira, imperdível. A História dos Avivamentos. Esse livrinho aqui eu não sei nem se você vai conseguir achar, por isso só tem uma cópia. Depois eu posso até deixar na secretaria para tirar para quem tiver interesse. Aqui tem algumas dezenas de avivamentos. Alguns textos que foram lidos aqui nesses pequenos vídeos de avivamento foram tirados desse livro. Alguns textos foram tirados daqui. História dos Avivamentos, de William Allen. E esses dois aqui a gente já falou a beça para vocês. Atrevi-me a chamar de pai, a história da conversão de uma muçulmana aqui, como que Deus falou ao seu coração num país islâmico, sozinho, diretamente ao seu coração. E Rhys Hollis, o intercessor, que é a história também do avivamento do país de Gales. Gente, são livros assim incríveis, e se você quiser se aprofundar nesse assunto de avivamento, Espírito Santo, mover do Espírito, esses livros são imperdíveis, vão encher o seu coração. Na nossa vida a gente não quer, geralmente, né? Claro. Se você quiser saber da minha vida, você pergunta pra minha esposa ali. Mas alguma experiência, assim, eu lembro que vou tentar contar uma minha então, para ver se vocês vão pensando na de vocês, né?
e tomando coragem. Eu lembro que um pouco antes da gente ter nossos filhos, né, a gente viveu uma experiência bastante interessante, assim, de busca a Deus, assim. Então, a gente, quando tinha um feriado, a gente reservava um feriado, cara, pra gente ficar orando o dia todo lá em casa, orando, lendo a Bíblia, buscando a Deus, assim. Coisa que a gente nunca tinha feito na vida, assim. A gente sabe que isso, pô, certamente deve ter brotado de Deus, né? Isso não brota de outro lugar, né? E a gente esperava chegar Réveillon, essas datas assim, pra gente ficar trancado lá em casa, eu e ela, a gente ficava orando, lendo a Bíblia, buscando a Deus. Aí depois vieram nossos filhos e a gente foi literalmente arrebatado, assim, né? Com os filhos. Vocês já viveram essas experiências assim, de, pô, sentir que o coração está ardendo pela palavra, pela oração? Eu queria dizer duas coisas. Eu só quero complementar esse negócio dos livros, porque às vezes a gente que é pastor fica indicando os livros que a gente tem, mas uma coisa que eu falo para o pessoal da igreja é o seguinte: com o Google, você digitou no Google, não sem piratear o livro, igual o Rick fez com isso daqui. Mas se você colocar no Google História dos Avivamentos, o Marcão estava citando o avivamento lá nos Estados Unidos em 1950, lá na universidade. Se você colocar no Google História dos Avivamentos, você vai ler um monte de histórias, verdade, que inspiram demais, aquelas histórias que fazem a gente ganhar o dia. Porque às vezes a gente fica assim: ah, mas eu não vou conseguir adquirir todos esses livros, alguns nem tem mais. Com o Google, se a gente souber fazer um uso adequado da internet, a internet vai nos abençoar muito. Agora, quando você estava falando, eu me lembrei de duas histórias. Acho que todos nós pastores tivemos algum momento na vida em que a gente pensou assim: quer saber? Parei, eu vou desistir. Aquela sensação de que eu estou pregando e nada está acontecendo. Eu tive isso duas vezes muito fortes na minha vida. Uma, mais ou menos 4 anos, eu fui dormir muito mal e pensando seriamente em dizer: olha, parei, vou fazer outra coisa da minha vida. E eu dormi muito mal por causa disso, e eu acordei 2 horas da manhã, mais ou menos, eu acordei. E quando eu acordo, eu fico na cama. A Débora sempre diz: você acorda, não fica na cama, vai levantar, faz alguma coisa para voltar ao sono. E eu pensei: tá bom, dessa vez eu vou. Eu peguei o meu celular e eu vi que tinha uma mensagem de uma irmã da igreja. O nome dela é Yara. Hoje ela mora na Inglaterra. Eu não faço isso porque eu penso: se eu pegar o celular, aí que eu não durmo mesmo. Porque, mas eu peguei e tinha uma mensagem da Yara. E ela escreveu assim: pastor, me desculpe, mas eu estava orando nesse exato momento e Deus tocou meu coração para mandar uma mensagem para você. Me desculpa se eu estou me intrometendo, eu estou sendo inoportuna, mas a única coisa que eu queria dizer para você, que Deus pediu para dizer para você, é que você não desista. Impressionante. Assim, ainda hoje, mesmo depois de ter contado essa história algumas vezes, eu tenho muita dificuldade de contar isso sem ficar um bebê chorão. Isso aconteceu há 3 anos. A última vez que isso aconteceu faz 2 semanas. É a primeira vez que eu falo sobre isso. A única pessoa além de vocês que sabe dessa história que eu estou contando é a minha esposa. Isso aconteceu há 2 semanas. Há 2 semanas eu teve um acontecimento que tinha a ver com família, inclusive, e eu pensei: não dá. Eu lembro que eu mandei uma mensagem respondendo nesse acontecimento às 14h22, às 14h13 eu mandei uma mensagem que tinha a ver com isso, e às 14h14 eu recebi uma mensagem de uma irmã lá da igreja, Cibele, lá da nossa igreja, ela dizendo assim: pastor, eu estou orando pela sua vida, eu queria dizer que a sua vida é muito preciosa para nós e eu gostaria que você continuasse. Começam, plantam a igreja, e aí o cara marca um evento na igreja, e aí chama vários cantores famosos, pastores famosos, e aí a igreja naquele momentinho ali, ela fica cheia de gente, e aí o cara vai e posta e fala assim: pô, isso é avivamento, né? As pessoas às vezes confundem avivamento com muita gente no lugar. Até que ponto vocês entendem que esse assunto se tornou um clichê de fato no meio das igrejas,
Até se a gente olhar para nós e fizer, de repente, uma crítica aqui no nosso meio, e até que ponto, de fato, a gente como igreja precisa continuar desejando e pensando nisso, mas pensando da forma certa em avivamento. Bom, na história, não tem nenhum avivamento que veio por causa de um evento sobre avivamento. Exatamente. Você não tem esse precedente na história, isso nunca aconteceu. Pode ser que aconteça? Pode, mas nunca aconteceu. Agora o Marcão falou algo que é padrão em todos os avivamentos da história. As pessoas começaram a olhar para si mesmas, começaram a se olhar no espelho e disseram: desgraçado o homem que eu sou, de convicção de pecado. Então, para mim, assim, quando eu vejo muita gente dizendo eu não presto juntas, eu acho que a gente pode ter um pouco de esperança. Mas evento é legal, eu gosto de evento. Eu não faço isso como crítica a evento. Eu cansei de acampamento, evento, é gostoso. Mas ele serve muito assim como um networking, a gente se animando. Mas avivamento mesmo, avivamento começa do lado da cama da gente quando a gente chora à noite. Ninguém visitava, como aliás aconteceu ontem, né? Num determinado momento eu pensei assim, gente, lá no início, né? Sempre tem gente visitando, sempre tem gente. Se a gente fizer um culto evangelístico, se a gente fizer um evento evangelístico aqui, imagina a gente colocar cartaz pela região oceânica, se a gente fizer folheto, distribuir convite, meu Deus, a igreja vai bombar. Eu passei aquele domingo do culto de evangelismo preparando uma palavra assim, evangelística, inclusive no final com um apelo, como o Finney introduziu a prática aqui no meu evangelho. E aí o que aconteceu? Aquele foi um dos raríssimos cultos em que nós não tivemos um único visitante. Então naquele momento Deus me disse que não seria essa maneira como a igreja oceânica cresceria. A gente teve casos aqui bem próximos de nós, que nós vimos igrejas começando com fortíssima propaganda, por exemplo, rádios evangélicas, com listas de cantores conhecidos, pregadores conhecidos, culminando com um grande movimento, fazendo pessoas de outras igrejas em dezenas de ônibus lotados para fazer um grande movimento. A estrada parou no dia da inauguração desse lugar. E não é que vocês estão pensando, não é não. Aí depois o que aconteceu? O pastor foi muito infeliz no dia. Ele usou a seguinte expressão, ele disse: nós chegamos para fechar todas as igrejas da região. Induzido. Acho que boa parte das pessoas que procuram isso, elas estão sedentas em busca de alguma coisa genuína, real, verdadeira, mas esses movimentos, eles não se sustentam em si. Então a gente vê movimentos, como você falou, Felipe, assim, bem grandes, que mobilizam multidões, mas por que a gente pode, infelizmente, atestar que esses movimentos não são um avivamento verdadeiro? A gente atesta pelo seguinte: a vida das pessoas não muda, a vida da sociedade não muda, a cidade continua violenta, as pessoas continuam se prostituindo, continuam atitudes da pior maneira que a gente pode imaginar. Quando o verdadeiro avivamento irrompe, a cidade muda. A gente chegou a passar por um movimento assim, de um verdadeiro avivamento ali na década de 60 em Niterói, que foi 60 e 70, quando Deus levantou o pastor Antônio Elias, que plantou a Igreja Betânia, que depois plantou diversas congregações. Deus levantou a comunidade S8, que tirou um número incontável de jovens das drogas
E Deus levantou várias outras comunidades e igrejas que fizeram uma diferença gigantesca na cidade. Querer fazer algo unilateral da sua parte dentro da nossa capacidade humana. Quando Deus começa a operar, assim, quando nós começamos a sentir esse tipo de desejo, de vontade, é porque o Senhor já está operando entre nós. Ele quer fazer, Ele deseja fazer. Irmãos, eu não tenho dúvida, Ele vai fazer. E está perto esse tempo, mais do que podemos imaginar. Amém. Marquito, obrigadão pela sua participação. A galera que já é de casa não precisa nem agradecer. É isso, gente. Deus continue abençoando a gente. Deus abençoe. Assim como eu estou agora, que confesso a vocês, sem ter a menor noção do que a gente deve fazer. Porque se por um lado a gente tem uma programação, e a programação diz que a gente agora deveria orar, assim, eu fico pensando, gente, o que a gente vai fazer? Como que a gente tem que orar? O que me vem ao coração é aquela passagem que diz assim, gente, se a gente não for como criança, a gente não vai entrar no reino dos céus. Acho que era isso que Jesus dizia, algo assim como que a gente acabou de ver Olívia passando. Então a gente viu a experiência do Felipe, a experiência da Amy, a gente viu a experiência do Isaac, a experiência da Olívia. Tem acontecido isso com várias crianças entre nós, sabe? A gente tem ouvido, sempre chega lá em casa, um testemunho, uma história de uma criança que do nada começou a chorar, pedindo perdão a Deus. O que uma criança da Olívia fez para pedir perdão? Deixou de arrumar a cama que a mãe mandou. Mas quando o Espírito vem, ele dá mesmo para a gente essa convicção de que nós somos indignos, de que nós realmente não merecemos de forma alguma a presença de Deus. E à medida que Ele vai alargando o nosso entendimento, vai iluminando a nossa mente para a gente entender a sua santidade, a gente vai se sentindo cada vez mais miserável, cada vez mais indigno. E aí só resta uma coisa: a gente se lembrar da cruz, que Jesus morreu para que a gente tivesse o perdão dos nossos pecados. Jesus morreu para pagar o preço do castigo que cabia a nós. Aquela cruz era nossa, mas Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, Ele levou sobre si. Então, é única e exclusivamente pelo sacrifício de Jesus, pela sua morte, que nós podemos ousar nos colocarmos na presença do Senhor. Então, vamos fazer o seguinte, outro significado. Então, se você sente vontade de orar, faça orações curtas, rápidas, e ore quantas vezes você quiser. Apenas quando a gente ora dessa maneira, a gente dá a oportunidade de todo mundo orar. Você que está assistindo, desculpe. Você que está participando de casa, faça sua oração. Coloque sua oração também no chat aí. Se você em casa teve uma experiência assim com Jesus, com o Espírito Santo, uma visitação, um toque especial de Deus, anota aí no chat também. Deixa a gente ficar sabendo disso. Então, Charles, Felipe e John vão conduzir a gente aqui, no louvor, e depois, se sentindo no coração o desejo de orar, basta você levantar sua mão e o microfone vai chegar até você. Você gostaria mesmo de viver algo assim? Às vezes a gente fala sobre como seria bom nós vivermos na igreja do Novo Testamento,
Como seria bom se a gente vivesse naquela igreja de Atos dos Apóstolos? Igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, comunhão, no partir do pão, os apóstolos faziam milagres, maravilhas, dia a dia, ali no meio da igreja. Irmãos, será que seria bom mesmo? Sabe o que eu me pergunto? Será que com o nosso padrão de vida cristã, nós seríamos aceitos naquela igreja? Será que nós passaríamos por uma avaliação se fôssemos confrontados pela liderança da igreja de Jerusalém? Nós seríamos aceitos à comunhão da igreja se nós estivéssemos sendo arguídos pelos líderes daquelas igrejas de Jerusalém, de Antioquia, de Alexandria? Até que ponto você está preparado para ir em seu compromisso com Cristo? Você já entendeu que o convite do Evangelho é um convite para você ir para a cruz? Você entendeu que o chamado de Jesus é um chamado para que você leve a sua cruz e dia a dia você crucifique o seu ego? Você está entendendo isso? Até que ponto você está disposto a entregar a sua vida para ser usado como um instrumento de Deus na expansão do seu reino? Irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma. O Senhor está batendo a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Eu entrarei. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Assim diz o Senhor, igreja. Senhor, como podemos responder a Ti, a Tua palavra? Como podemos nos colocar na Tua presença e fazer a Tua vontade? Senhor, como podemos nos transformar em pessoas cheias do Espírito, que experimentem efetivamente o Teu avivamento? Olha para nós, Senhor. Olha para nós. Nós reconhecemos, Senhor, que em tantos momentos da nossa vida temos sido atraídos pelo mundo. Como a Tua palavra ensina, temos sido mundanos, temos pecado contra o Senhor, temos tido uma vida cristã frouxa, temos sido negligentes na busca a Ti, temos pecado contra o Senhor. Tantas vezes, Senhor, chegamos até a ler a Tua palavra, chegamos a orar por alguns minutos a cada dia, nos encontramos com os nossos irmãos, gostamos de falar das coisas da Bíblia, mas, Senhor, nós percebemos que durante várias etapas de nossas vidas, o Senhor não tem sido relevante. Nós temos deixado o Senhor do lado de fora. E o Senhor deixou de influenciar decisivamente nossas vidas nesses momentos. Mas, Senhor, nós sabemos que não podemos produzir o avivamento. Sabemos que não podemos produzir uma visitação do Teu Espírito. E não somos capazes, Senhor, nem mesmo de nos arrependermos dos nossos pecados, se o Senhor não nos conceder, se o Senhor não nos iluminar. Nós precisamos do Senhor para tudo, Senhor. Até mesmo para conseguirmos respirar o ar que Tu nos dás. Então, nesse momento, Senhor, fala aos nossos corações. Toca em nossas vidas, Senhor.
Ajuda-nos a assumirmos um compromisso sério, profundo, definitivo com o Senhor. Por favor, Senhor, mais uma vez nós te pedimos, vem sobre nós, vem sobre nós. Nós não queremos, Senhor, as manipulações humanas, nós não queremos ser influenciados humanamente, mas nós rogamos a Ti por um sopro genuíno, por um sopro verdadeiro, um sopro que venha do Teu trono, um sopro do Teu Espírito, Senhor. Nós cremos que Tu podes fazer isso. Durante tantos momentos da história, o Senhor agiu assim. E o Senhor pode fazer mais uma vez com a gente, Senhor. Nós sabemos que a igreja passou por tantos momentos de vales, tantos momentos em que ela não tinha um comportamento diferente do mundo. Durante alguns momentos, Senhor, durante algumas fases da história da igreja, Senhor, ela foi tão mundana quanto os pagãos. E ali o Senhor as socorreu, o Senhor enviou o Teu Espírito, o Senhor reavivou o Teu povo, o Senhor fez com que aqueles ossos secos revivessem, o Senhor trouxe avivamento, vida de Jesus para o Teu povo, para a Tua igreja. E o que nós estamos fazendo aqui, Senhor, é unindo o nosso coração para pedir a Ti que Tu faças isso mais uma vez. Vem mais uma vez sobre nós, Senhor. Amém. Vem mais uma vez sobre nós. Tu conheces a nossa natureza. Os nossos pecados furam a nossa alma, de maneira que o Senhor envia do Teu Espírito, nos enche do Teu Espírito, mas o nosso pecado drena. Pelos nossos pecados o Teu Espírito se vai, pelo nosso pecado nós somos esvaziados. Por isso, Senhor, precisamos ser enchidos novamente. Mais uma vez vem sobre nós, Senhor. Mais uma vez vem, mais uma vez nos enche, Senhor. Eis-nos aqui. É isso que nós pedimos. Essa é a nossa oração, Senhor. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Agora a gente ia ter aquele momento que a gente iria convidar as pessoas que quisessem reafirmar seu compromisso, que quisessem renovar a entrega das suas vidas, a sua rendição a Jesus, que viessem à frente, nós iríamos orar uma a uma. Aqui a gente não tem como fazer isso. Eu não sei o que você esperava para uma palestra final de uma conferência de avivamento. Se esperava uma palestra engraçada, alguma coisa que fosse distrair você, entreter você. Mas avivamento é isso. Convicção de pecado, é arrependimento, é o entendimento de que o nosso chamado é para morrermos na cruz, para que a vida de Cristo resplandeça em nós. Amém. Irmãos, isso é o que nós mais queremos. Não tem sentido a gente se reunir domingo após domingo aqui, falarmos das coisas que falamos, orarmos juntos, se nós deixarmos Jesus do lado de fora. Se Ele não vier para ser efetivamente o nosso Rei, o nosso soberano, o nosso Deus, não tem sentido a gente se reunir se Jesus não influencia decisivamente a nossa vida, nosso dia a dia, os valores do nosso coração, os nossos relacionamentos, os nossos negócios. Eu queria nesse momento, antes da gente prosseguir com o louvor, dar a oportunidade para você se manifestar, talvez levantando uma de suas mãos para Jesus, como quem diz: olha, Senhor, eu quero esse caminho, quero renovar aqui meu compromisso com o Senhor. Estou começando a entender o que é esse negócio de avivamento. E talvez não seja exatamente como eu imaginava, Senhor, mas olha, meu coração já começou.
e dizer que sem esse negócio de avivamento eu não consigo mais viver. Então eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida. Mesmo não entendendo bem, mesmo sendo difícil. Senhor, é isso que eu quero. Então se você quiser orar comigo, levanta uma de suas mãos aí para Jesus e a gente vai orar. Senhor, é isso que nós mais queremos. Viver para Ti, sermos cheios de Ti. E que o Senhor seja aquele que domina sobre as nossas vidas, reina sobre nós, que dirige cada um dos nossos passos. Nesse momento, Senhor, nós queremos reconsagrar as nossas vidas a Ti. Nesse momento nós queremos nos render novamente a Ti. A parte da nossa alma, que nós não, até agora, não permitimos que o Senhor agisse, agora, Senhor, nós clamamos a Ti. Por favor, ilumina, Senhor. Vem mais uma vez sobre nós. Mais uma vez, Senhor, nos enche do Teu Espírito. Mais uma vez, Senhor, derrama sobre nós mais e mais de Ti. Que de fato, isso que nós temos visto, Senhor, vimos há pouco no vídeo, isso que nós temos visto no nosso dia a dia, sejam apenas pingos, gotas de uma grande e estrondosa chuva de avivamento que se aproxima, Senhor. Reina sobre a igreja oceânica, reina sobre nós. Faz de nós um povo absolutamente fiel a Ti, um povo disposto a pagar o preço para ser cheio do Teu Espírito, cheio de Jesus. E que a igreja oceânica, Senhor, movida pelo teu poder, comece a fazer toda a diferença no meio da nossa cidade, no meio da nossa nação. Usa a gente no nosso dia a dia, Senhor. Que nesse instante o Senhor venha nos selar com o Teu selo. Que o Senhor derrame uma porção especial do Teu Espírito sobre nós. E que essa decisão que estamos tomando agora, de reafirmarmos o nosso compromisso com o Senhor, possa ser escrita na Tua presença e que daí jamais venha a ser removida. Nós pedimos e agradecemos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. E glória a Deus. Aleluia. A Ti, Senhor. A Ti toda honra, toda glória e todo louvor. É a Ti que nós exaltamos, Senhor. É a Ti que nós aplaudimos. Afinal de contas, que Deus é como o nosso Deus, que deixou a Sua glória, viveu entre nós, morreu no nosso lugar. O Senhor suportou aquela cruz por nós. O Senhor aceitou o flagelo, a vergonha e a humilhação que pertenciam a nós, Senhor. Por isso, durante toda a eternidade, a Ti nós iremos exaltar, a Ti nós iremos bendizer e queremos viver todos os nossos dias para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias ao Senhor. Recebe o louvor, Senhor. Recebe a nossa adoração. Nós bendizemos o Teu santo nome. Ao Senhor a honra, a glória e o louvor